Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês rapidinho, né? Eu estou usando a versão do QGIS 3.4, que são as que tem no vídeo, então eu vou fazer aqui uma atualização, tá? Então, para fazer o download do QGIS, né? Basta colocar lá no Google, aqui no meu caso no Bing, download QGIS que vai aparecer. Baixem sempre da página oficial, tá certo? E aí, quando a gente vai para baixar QGIS, vocês vão ver aqui, ó. A versão atual é QGIS 3.22.1 e o nome da versão, tá? Que é a versão mais recente, que foi lançada em 19 de novembro. Porém, as versões mais recentes, o que acontece? Elas ainda têm muitas instabilidades, muitos bugs, tá certo? E aqui embaixo ele traz a informação. Os repositórios de longo prazo atualmente oferecem o QGIS 3.16.14. Então, essa versão 3.16.14 é a versão que a gente chama LTR, a versão mais recente, né? Ou a versão de longo prazo estável, tá certo? Então, nunca baixa a mais recente, sempre baixa a LTR, que é a mais estável, tá? Então, você pode usar no seu Windows, Mac, Linux e Android, né? A maioria de nós usa o Windows, tá? Aí vocês vão ver aqui que tem os instaladores da versão mais recente, 3.22, e da mais estável, 3.16, tá certo? Então, vocês podem dar uma passadinha aí, né? E vão verificar. Aqui, ó, a gente tem que verificar se o nosso computador é 64 bits ou se é 32 bits, tá? Então, feito isso, a gente pode fazer aí o download, né? Eu tô aqui na aba de download para o Windows, tá certo? Então, vamos lá. Não quero 3.22, eu quero a 3.16, tá certo? E aí ele vai começar a fazer o download aí, né? Vai demorar um pouquinho, porque, né? 1 GB, tá? Enquanto isso, eu vou pausar aqui a gravação, ok? Bom, gente, então, dando continuidade aqui, né? Deixa eu ver como é que eu faço para sumir aqui com essa telinha. Pronto. Então, dando continuidade aqui, né? Já baixou o meu QGIS, versão 3.16. Vou lá onde eu baixei, tá? O meu programa. Então, ele tá aqui, ó, 3.16.14. Tá? 2 cliques e ele vai aí iniciar a instalação, tá? Então, ele vai dizer aí quais são, né? Os requisitos, né? Vai calcular os requisitos. Aí depois que ele fizer isso, verificar que o seu computador pode instalar esse programa, a gente vai fazer próximo. Aí você aceita aí os termos de licença, próximo. Indica a pasta, né? E se você quiser criar um ícone na sua área de trabalho, próximo. E instala. E aí ele vai instalar aqui, vou fazer mais uma pausa, quando ele terminar de instalar, eu volto, tá? A barrinha de status, ela vai começar a andar aí à medida que for instalando. Bom, gente, então, né, estamos aqui de volta. Aí terminou aqui a instalação, clique the finish button, então clicamos aqui. E aí agora vamos inicializar, né, o QGIS, tá? Então, ó, no meu computador, ele tá aqui numa pastinha, tá certo? QGIS 3.16.14. E aí, os aplicativos que abrem é esses que são verdinhos aqui. Quer dizer, os outros também abrem, mas servem para outras coisas. O que a gente vai utilizar são esses aqui verdinhos, tá? A princípio, né, para as funções que a gente vai precisar, basta a gente abrir esse aqui, ó, Desktop 3.16.14, tá certo? Então, vamos abrir o QGIS. Enquanto ele abre aqui, vamos tentar arrumar aqui, tá? Espero que esse vídeo esteja saindo, né?
Ó, tá? QGIS 316 Hanover Long Term Release, que é a versão estável que está há mais tempo, ok? Tá demorando um pouquinho, porque é a primeira vez que ele abre, tá? Em alguns computadores ele vai demorar mais ou menos. Quem tiver aquele HD que é bem rápido, esqueci até o nome. Quem tem o SSD, né? Ele abre bem rápido, tá certo? Se você instalar ele no SSD, tá? Então, vamos aguardar aí ele abrir. O meu, ó, só para vocês verem, aqui no SSD, tá certo? Arquivos de programa. Não é aqui. Arquivos de programa. O QGIS está aqui, tá? Ele está no SSD, então ele consegue abrir, processar mais rápido. Então, estamos aqui a tela inicial, né, do QGIS. Na apostila, vocês vão ver que ele manda você criar um projeto primeiro, já definir a configuração, o sistema de referência do projeto e tudo mais. Mas a gente não precisa, a gente pode começar com um projeto vazio, tá? Ir fazendo e salvar o projeto depois, ok? Então, estou aqui com um projeto vazio e aí o que eu quero mostrar para vocês também é o seguinte. A gente tem, né? Eu disponibilizei para vocês um arquivo que ele está compactado, tá certo? Então, ó, aqui no meu computador, vocês não é esse arquivo aqui, tá? É outro arquivo. Ele está compactado, vocês vão clicar com o botão direito nele e vão extrair tudo. Aí ele vai descompactar o arquivo, tá? No caso, eu descompactei aqui somente a pasta aulasqgis.gdb, porque essa aulasqgis.gdb é o que vai abrir, né, para os primeiros capítulos lá no QGIS. Existem outras pastas dentro do arquivo que eu mandei para vocês, tá? E aí, essas outras pastas vocês vão utilizar em outros momentos. Então, a princípio, estamos aqui, né? A pasta é essa. Não adianta tentar abrir aqui que vocês não vão entender nada, tá? Então, a gente não consegue entender o que é que tem aqui, tá? Então, vamos voltar lá para o QGIS. Então, gente, a primeira coisa é a gente conhecer um pouco, né, da interface, né, do QGIS. Então, aqui a gente tem, né, a barra de menu, né, onde tem os menus, e aí aqui em cada menu vocês podem abrir, né, projeto, para criar um novo projeto, abrir algum projeto existente, para salvar, inclusive para criar o layout de impressão, tá? Aí as outras opções é editar, visão, é como a gente vê aqui, né, camadas, configurações, complementos, provavelmente a gente vai precisar instalar algum complemento, e aqui a parte, né, de processamento de vetor, de raster, tá? Um gerenciador de banco de dados, uma calculadora de malha e aqui a ferramenta processar, que dentro do processar é onde tem a caixa de ferramentas. Quando ela está assim, clicadinha, né, sombreada, ela vai ficar aparecendo aqui, tá certo? E, consequentemente, aqui, tá? Então, esta aqui é a caixa de ferramentas. Cada coisinha dessa aqui, ela abre mais um monte de ferramenta, tá certo? Mas não vamos chegar nela agora. Então, aqui, caixa de ferramentas. Aqui é o nosso navegador, né? É como se fosse o Windows Explorer. A gente pode procurar aí onde estão os nossos arquivos, digamos assim, tá? A gente consegue visualizar e consegue, inclusive, adicionar um arquivo aqui, tá certo? Vou só dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui um arquivo. Tenho aqui, ó, shapefiles, aulas QGIS GDB. Deixa eu ver se eu consigo adicionar ele todo aqui, ó. Se eu arrastar ele para cá, ele já aparece, tá vendo? Quando tá tudo selecionado, ele vai adicionar todas essas camadas. Mas digamos que eu não queira adicionar todas essas camadas, vou adicionar só aqui bacias pernambucanas. Ok, ele vai aparecer aqui. Essa parte aqui, né, onde tá aparecendo a figura, o mapa, tá? É o que a gente chama de vista. Essa parte que antes estava em branco e agora aparece o mapa, é a nossa vista, tá?
Aqui embaixo embaixo do navegador, a gente tem camadas. Aqui em camadas vão estar listadas todas as camadas que forem adicionadas, tá certo? Então, vai ficar aparecendo tudo aqui. Vou adicionar outra camada de outra forma, tá certo? Então, qual é a outra forma que a gente pode adicionar a camada? Vem aqui no menu, né, na barra de menu, camada, adicionar camada. E a princípio, né, lembra que a gente tem dois tipos de dado principal, né, no SIG, né, que é o dado em forma de vetor e o dado em formato raster, tá? A princípio, a gente vai trabalhar só com vetor, tá certo? Então, adicionar uma camada vetorial. E aí, quando eu faço isso, ele abre aqui, ó, o gerenciador de fonte de dados. No caso, ficou uma camada vetorial, mas observe que todos os outros modelos de dados estão aqui também, tá certo? Então, sempre observem se está aqui no tipo que você quer. Então, vetor, aí eu vou vir aqui em diretório, tá? Por que eu vou em diretório? Porque o meu arquivo está dentro de uma pasta de um banco de dados, que é aquele GDB, aulas.qgis.gdb, tá? Selecionei diretório e venho aqui, ó, base de vetores. Vou nos 3 pontinhos, né? E vou lá. O meu arquivo, ele está lá em banco de dados de geoprocessamento, ele já está aqui descompactado. Observem que tem que ser esse arquivo, né? Essa pasta que termina em .gdb, tá? E aí, eu não vou dar 2 cliques nela, porque eu não consigo visualizar nada do que tem dentro dela, tá certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou só selecionar. O que é selecionar? Deixar ela assim azul, ó. O nome dela tá aparecendo aqui embaixo, selecionar a pasta, tá? E aí, agora, eu vou aqui, ó, no botão adicionar. Aí faz a mesma coisa que tinha feito quando eu arrastei o arquivo que estava lá no navegador para a área da vista, tá certo? Então, ó, eu adicionei bacias pernambucanas, vou adicionar aqui, deixa eu ver, municípios, tá? Vou adicionar só municípios. Lembrando que do jeito que estava tudo azul, tudo selecionado, ele ia adicionar tudo. Eu quero adicionar só municípios, né? Então, seleciono só municípios. Ok, fecho. E aí, o que é que aconteceu aqui na minha tela? Agora eu estou visualizando, né, a divisão política administrativa por município. Ah, professor, tem um pontinho aqui, um laranjinha, que era a cor da bacia. A bacia sumiu, a bacia não tá aí. Tá. Olha aqui para a camada. O que é que a camada está nos mostrando? Que a gente tem um arquivo municípios, que está aqui, né, em lilazinho, e temos o arquivo bacias pernambucanas, que está nessa cor aqui amarelo esverdeado, tá? O arquivo que aparece aqui na vista por cima, os dois estão aqui, mas o que vai aparecer por cima é o que está listado primeiro aqui nas camadas. Se eu pegar aqui aulas que diz bacias e arrastar para cima, tá? A partir do momento que eu arrasto para cima, ele vem para cima. Observe aqui, né, que o outro ele continua aí, ele está embaixo, tá certo? Então, a ordem que aparece aqui é a ordem que vai aparecer também aqui na vista, tá? E aí, aqui a gente tem esses quadradinhos, né, de marcar. Eu posso também usar essa opção de desmarcar, tá? Vou adicionar mais um dado só para vocês terem uma ideia, tá? Dessa vez eu vou adicionar usando aqui a barra de ferramentas. Não confundam barra de ferramentas, são essas aqui, caixa de ferramentas, tá? Então, vou vir aqui na barra de ferramentas, nesse primeiro ícone, que é o gerenciador de fonte de dados, que abre aquela mesma caixinha, tá? Inclusive, já está indicado aqui o aulas QGIS GDB. Vou lá em adicionar. Vou adicionar agora, minha gente, um arquivo que é no formato de ponto. Lembra que os dados vetoriais, eles podem ser pontos, linhas ou polígonos. Professora, como é que eu vou saber nesses arquivos aí quem é ponto, quem é linha, quem é polígono? Tá escrito aqui do lado, tá? Tipo de geometria, polígono, ponto, tá certo? Multiline, né, que é linha, tá? Então, eu vou adicionar aqui um arquivo de ponto, deixa eu escolher um. Vou escolher... Calma que eu sou indecisa. Vou escolher reservatórios mesmo, já que a gente está trabalhando com
com bacias, né? Que eu coloquei o shape aqui de bacias. Então, reservatórios, arquivo, né, de ponto. Então, vou adicionar esse, ok. Fecho aqui. E aí, vou olhar. Oxe, cadê os pontos? Não apareceram. Por que que eles não apareceram? Porque na ordem que eles aparecem aqui, ó, reservatórios está embaixo de bacias. Por isso que eu não consigo visualizar os pontos. Se eu tirar bacias daqui, desmarcando, olha aí os reservatórios. Ah, mas eu não quero os reservatórios em cima de municípios. Tira municípios. Tem só os reservatórios. Ah, mas eu quero saber em que bacia cada reservatório está. Então, a gente bota a bacia e bota os reservatórios aqui, ó, para cima dos municípios. E agora eu consigo visualizar, né, os reservatórios dentro das bacias. Então, aqui, por exemplo, a bacia do Pajeú é essa aqui, que eu estou mostrando para vocês. Aí nós temos todos esses reservatórios aqui cadastrados, ok? Então, só uma introduçãozinha, né? Tô refazendo aí esse vídeo, não tô nem seguindo a apostila, tá? Tô só mostrando aí como a gente iniciar no QGIS, tá certo? Mostrando que a interface dele é bem semelhante à versão 3.4, ao que tá posto lá na apostila, né? Se tiver alguma mudança, vai ser alguma coisa bem pouquinha. Então, qualquer dúvida aí, vocês me chamem, tá?